governador Wilson Lima e também demais governadores de 26 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta quarta-feira lá na capital federal. E lá em Brasília, quem acompanhou toda essa agenda do governador foi o Igor Damasceno, que está aqui com a gente mais uma vez. Igor, o que o governador deu para falar por aí sobre a reforma e também sobre esses outros assuntos que ele foi discutir aí na capital? Oi, Dante. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o governador Wilson Lima se reuniu com os demais governadores do país no Fórum Nacional dos Governadores. Dessa vez o tema foi reforma tributária. É um assunto que caminha a passos lentos aqui no Congresso Nacional. Inclusive, ainda está em discussão no grupo de trabalho que foi estipulado no início deste ano. Mais uma vez, Wilson Lima criticou a demora desse texto. Até o momento, nem ele, nem nenhum governador ou outros parlamentares que não fazem parte desse grupo de trabalho sabem de fato o que vai acontecer com a reforma tributária, porque o texto ainda está sendo elaborado e não foi apresentado. Wilson Lima disse que vê esse texto, essa demora, com preocupação por causa da Zona Franca de Manaus. Os incentivos fiscais foram colocados em xeque e então ele está preocupado com a criação desse imposto único, o IVA. Ainda não está claro como que o estado do Amazonas vai continuar mantendo incentivos com a aprovação da reforma tributária. Sobre esse assunto, Wilson Lima disse que mantém diálogo com a bancada federal do Amazonas aqui no Congresso, já que 3 dos parlamentares fazem parte desse grupo de trabalho, mas, como eu disse, as discussões estão a passos muito lentos e o governador disse estar preocupado, viu? É isso mesmo. Da exploração do petróleo ali próximo da foz do Amazonas, é algo que a gente precisa encontrar um caminho de proteção ambiental e também de desenvolvimento econômico. Agora, os estados da Amazônia não podem ser penalizados. A miséria e a pobreza de suas populações, a gente sofre isso no estado do Amazonas, né, com a exploração de alguns produtos, de alguns recursos da natureza, como por exemplo o gás natural. A gente tem a maior reserva de gás natural em terra do Brasil. A gente tem a questão do potássio, a gente tem capacidade para fornecer 25% do potássio do Brasil para o agronegócio durante 30 anos. Bom, a gente viu aí uma entrevista do governador Wilson Lima falando a respeito da extração de petróleo lá na bacia da foz do Amazonas, porque esse foi um assunto que foi repercutido com ele também. A gente perguntou a ele qual a opinião a respeito da extração de petróleo, o impasse que está acontecendo lá com a Petrobras e o IBAMA. O Wilson Lima, como vocês bem viram, disse que concorda com a extração de petróleo porque vai fazer bem para a economia não só do estado do Amapá, mas também do Amazonas, de Roraima e do Pará. A economia de todos esses estados vai ser beneficiada caso haja essa extração. Ela é vista como o novo pré-sal pelo governo federal. Ele disse ainda que a agência reguladora que tem impedido a extração desse petróleo pode prejudicar o trabalhador, a pessoa que está precisando de um emprego. Hoje, a Petrobras, a principal estatal brasileira que quer fazer esses estudos, disse que vai oficializar ainda nessa semana um pedido de reconsideração do IBAMA para que os estudos sejam autorizados. Então, a gente tem os governadores concordando com a Petrobras, a parte da classe política do governo concordando com a Petrobras, mas o IBAMA, que é quem de fato autoriza, ainda não concordou e tem a aprovação da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Então esse assunto continua se arrastando, viu? Assunto complicadíssimo, né? Mais uma briga que agora acontece dentro do próprio governo. A gente já vinha comentando sobre isso. Ontem, inclusive, eu também fiz uma defesa que a gente até falou um pouco sobre isso, né, Dante? De quão importante poderia ser o início de uma exploração ali próximo à foz do Amazonas, mas o risco é técnico e teria sido avaliado, então, pela ministra do Meio Ambiente como o mais provável e o mais aceitável nesse momento. Mas as discussões continuam.